Olá, meu povo, sejam bem-vindos. Este é o canal Cido Assis. Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro. Bom, vocês estão acompanhando o caso do povo Yanomami, o sofrimento. Se vocês olharem as fotos que já está aí na internet, né, em vários segmentos na internet, vocês vão perceber que situação lamentável, que situação triste. É muito triste, gente. Vocês verem, por exemplo, as crianças desnutridas, as crianças a pele e osso, né? Praticamente a pele e osso. Se vocês verem a situação de alguns doentes nas macas ali, a situação desses doentes, o caso de desnutrição, um caso de miserabilidade gigantesca que esse povo vinha passando, sofrendo já há um bom tempo. Então são muitas histórias. Eu quero pedir para vocês que vocês me acompanhem aqui, porque ao mesmo tempo isso daqui não vai ser apenas notícia, mas eu quero encarar, né, como uma denúncia, como uma crítica a toda essa situação e dizer que a gente aqui no canal, a gente é totalmente contra a situação como essa. Totalmente contra. Aqui nesse canal, nós somos defensores dos direitos humanos. E defender os povos indígenas é defender os direitos humanos. E essa situação toda, além de todo o problema de saúde, ou seja, o problema de doenças que tem tomado conta de boa parte desse povo, que levou uma boa parte dessa população, dos Yanomamis, de vir para a cidade, o Rio Branco, a capital de Roraima. E ali, vivendo uma situação tremenda de miserabilidade. Por outro lado, as aldeias, aqui é que vem uma questão, aonde que está a causa de tudo isso, que tem levado a chegar a uma situação como essa que a gente está assistindo. Ou seja, as terras indígenas, elas foram devastadas praticamente. Elas foram devastadas, tá? Eu vou aqui apresentar para vocês aqui alguns dados, tá? Olha aqui. Cerca de 10 milhões de hectares destruídos no Amazonas. Olha que eu estou pegando esse dado aqui para vocês prestarem atenção. Veja bem. Olha de quando que eu estou pegando esses dados aqui, do dia 25 de maio de 2022. No dia 25 de maio, nós temos aqui esses dados. 10 milhões de hectares destruídos. Tá? Olha só, a terra Yanomami, né, ela tem 371 comunidades de difícil acesso. Tá? O povo Yanomami é considerado de recente contato com a população não indígena. Além disso, na reserva há ainda indígenas isolados, sem contato ou influência externa. Ou seja, ainda boa parte dessa gente vivem mais na natureza, não tinham não tinham contato com as cidades, com as pessoas e assim por diante. Então, não há motivo nenhum para esse tipo de situação, tá? E aí, além do mais, aqui dessa notícia que eu estou passando para vocês, diz assim: em um ano, a devastação ambiental cresceu 46%, percentual histórico desde a demarcação. Que é bom que se diga que a demarcação, por exemplo, da terra indígena dos Yanomamis já tem em torno de 30 anos que teve a demarcação. O que a gente precisa entender, e é aqui que vai entrar a questão política, né, atual do governo Lula, tá? Depois eu vou passar aqui a notícia,
do Flávio Dino, tá? O ministro da Justiça, o que ele está pensando, o que ele está propondo, tá? Em relação a essa situação desses povos indígenas. O Flávio Dino, inclusive, está considerando que tudo isso é um genocídio. Tá? Não é qualquer genocídio. Tá? Aqui é um genocídio escancarado. É um genocídio escancarado. O mundo inteiro está assim, assustado e tipo assim, pensando, gente, o que aconteceu? O que houve com esse presidente? Esse presidente que deixou agora a presidência, o Bolsonaro, o que ele e sua equipe fez por essa gente? Desprezou completamente. E além disso, ainda incentivou de uma certa forma que garimpeiros tomassem conta da região. Vocês veem fotos, gente. Vocês veem fotos. Eu deixo que vocês deem uma olhada para vocês poderem comprovar tudo isso que eu estou passando aqui para vocês. Tem fotos aqui. E olha que ainda o que eu estou passando aqui para vocês é de 2022. 2022. De maio de 2022. A devastação aqui já estava enorme. Ou seja, além de tudo isso, da destruição da natureza, a questão que a denúncia, tá, que ela está vindo mais à tona agora porque tem um poder que passou a olhar, por exemplo, para esses indígenas, porque o anterior era pelo contrário. Além dele não dar atenção, ele não estava nem aí com a questão indígena. E isso eu não preciso ficar falando muitas vezes aqui para vocês, desde o período da sua campanha eleitoral. O quanto que ele menosprezava, o quanto que ele considerava assim como se fossem de uma forma muito sem valor a questão indígena. A questão dos quilombolas, por exemplo. Então, porque na cabeça dessa gente é assim. Esses indígenas, eles precisam vir para a cidade, trabalhar, porque a concepção é que é um povo preguiçoso, que é um povo que não trabalha. Isso é o que tem na cabeça deles. Isso é o que está lá. Eles desconsideram completamente toda a questão histórica. Eles desconsideram completamente. Ou fecham os olhos diante disso, não querem enxergar esse tipo de situação. Para eles não interessa nada disso. Então tudo que você vai tentar passar para eles, até o que a ciência nos diz, né, que está muito claro, muito evidente, o quanto que o Estado, o quanto que a sociedade civil precisa cuidar desse povo, tá? Dos chamados povos originários. O quanto que precisa cuidar dessa gente, desses povos originários. O quanto que essa gente, aqui nós temos os Yanomamis, mas com toda certeza o governo Lula, tá? Ainda mais com essa equipe que está com ele aí, o quanto que vão descobrir a quantidade de indígenas no nosso país que vivem situações semelhantes ao que está acontecendo com os Yanomamis. Ou seja, os Yanomamis não são os únicos. Não são os únicos. Quem dera fosse. Não são os únicos. Com toda essa tragédia que a gente está vendo aqui. Eu lembro aqui na minha região aqui que eu vivo, na região do Pantanal, na cidade de Cáceres, Mato Grosso. Na época me parece que foi 2021, se eu não estou enganado, que foi aquele período das queimadas, né? De tantas denúncias que teve a respeito de queimadas. O quanto que as queimadas aqui atingiram civilizações indígenas, tá? De povos indígenas, aqui na nossa região. Os chiquitanos, por exemplo, foram um desses. Suas terras, em boa parte, foram devastadas. Tivemos que fazer campanhas, olha só, campanhas de alimentação para esse povo não passar fome e não morrer. E fato que tem acontecido. E aqui os Yanomamis teve uma quantidade de pessoas, de mortes que aconteceram durante todo esse período. E aqui o que a gente vai
vendo, né, a situação, o quanto que há de culpabilidade do governo Bolsonaro em toda essa situação. Vejam só, estima-se que 20 mil garimpeiros explorem ilegalmente a região, né, a região lá dos Yanomamis, a invasão dos garimpeiros. Basta a gente lembrar, no período do governo Bolsonaro, para os desavisados, né, o quanto que o Salles, que era o ministro do Meio Ambiente, o quanto que ele falava, ou que ele deixou muito claro naquela reunião, né, aquela reunião que você já sabe muito bem, sobre o passar a boiada. Essa palavra de passar a boiada, ela não é tão simples assim. Ela tem um sentido enorme, em que o genocídio está muito presente só nessa frase, passar a boiada. Deixar passar a boiada. A boiada passou. A boiada invadiu as terras indígenas. A boiada matou. A boiada devastou. A boiada provocou os maiores crimes da história. E isso está repercutindo em escala mundial. Segundo o ministro da Justiça, o Flávio Dino, isso não vai ficar barato. Tá certo? Então, eu tenho aqui a notícia do Poder 360, que tem, assim, fala muita coisa, tá? Do momento atual. Veja o estado de desnutrição dos Yanomamis em Roraima. Então, vai mostrar aqui uma série de fotos, eu não estou colocando aqui, tá, gente? Tá? Mas vocês podem ir no 360 que vocês vão encontrar. É chocante, é muito chocante. Você tem que ter estômago para poder ver tudo isso daqui. Território indígena sofre com desassistência sanitária e tem caso de desnutrição severa e de malária. Olha só. O Ministério da Saúde decretou na sexta-feira, dia 20, né, de janeiro, emergência pública em território Yanomami. A região sofre com desassistência sanitária e enfrenta casos de desnutrição severa e de malária. A portaria foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União no mesmo dia. O presidente Lula também criou um comitê para enfrentar a situação sanitária em território Yanomami na mesma edição, né, do Diário Oficial da União. O chefe do Executivo visitou Boa Vista no sábado, dia 21 de janeiro. Durante a viagem, anunciou medidas emergenciais para enfrentar a crise sanitária na aldeia. O chefe do Executivo disse que não sabia como estava a situação da população indígena na região. Como o presidente não sabia, o que ele fez? Vou lá. Vou até lá. E vou oferecer toda a minha solidariedade, tudo que o governo puder oferecer para poder salvar os indígenas. O trabalho não vai ser fácil, tá? Porque o enfrentamento também não vai ser muito fácil. Vocês sabem muito bem o porquê, né? Porque esses, né, que vamos supor assim, não deixa de ser uma bandidagem, né? Uma coisa totalmente desumanitária. Totalmente desumanitária, desumana. Né? É uma desumanidade exacerbada, elevada ao extremo. Tá? Muito bem, aí eu vou aqui rapidamente algumas notícias. 33% das mortes de crianças Yanomamis foram por pneumonia. Ó, Lula diz que a situação dos Yanomami em Roraima é desumana. Fala de Lula sobre Yanomami é farsa, segundo o Bozo. Eu acho engraçado que vocês veem como que é uma gente tão grotesca, tão estranha, tão desumana, que eles não reconhecem a desumanidade deles. E nem vão reconhecer. Mesmo numa situação extrema como essa. Tá? Bom, aí isso que é farsa da esquerda. E aí os bolsonaristas, os seguidores, né, vão pegando essa mesma narrativa, né,
É como se a esquerda estivesse montando, sabe? Vocês veem como que é o absurdo dessa situação toda. Esses sujeitos assim, às vezes falta você, sabe, pegar eles assim, pegar pela argola aqui assim, levar lá, sabe? Fazer assim, ó, enxerga, olha aqui, ó, tá? Mesmo assim, não sei se eles vão acreditar. Então, isso daqui a gente tem que desconsiderar totalmente. O que tem que acontecer é o que o Flávio Dino está fazendo. Eu acho que ir nas últimas consequências para poder responsabilizar os culpados de tudo isso. Porque isso sim é caso de genocídio. O Wellington Dias chama a situação dos Yanomami de genocídio. Dino diz que abrirá inquérito para apurar a situação dos Yanomami. SUS abre inscrições para voluntários em saúde para os Yanomami. O governo Lula demite 11 coordenadores regionais de saúde indígena, que não irresponsáveis, né? O governo quer adiantar mais médicos para atender Yanomamis. Gilmar Mendes pede apuração urgente sobre os Yanomamis. Damares, olha a outra aqui. Olha a outra aqui. Damares diz que o governo anterior é alvo de mentiras sobre Yanomami. No entendimento da Damares, todos nós aqui, Lula e tal, estamos mentindo sobre a situação dos Yanomamis. Você já pensou? Pensa o que essa senhora tem na cabeça. Deus nos acuda. PT aciona Ministério Público contra a gestão de Bolsonaro nas terras Yanomamis. Então, gente, é isso que eu queria passar aqui para vocês, tá? Eu penso assim que é uma situação calamitosa, é uma situação de degradação total dos direitos humanos, direitos desses povos indígenas, dos Yanomamis. Então, tudo que a gente puder fazer, inclusive até em relação à ajuda humanitária, que realmente vão precisar, vamos fazer. Vamos fazer, tá? Porque esse tipo de situação não pode continuar. E com certeza eu tenho muita esperança que esse tipo de situação de desumanidade, de degradação dos direitos humanos, pelo menos vai haver um esforço, uma luta muito grande do governo federal, do Lula, para poder resolver boa parte dessas situações de degradação aos direitos humanos. E dar os parabéns ao governo Lula, à sua equipe, que foram até lá e que estão prestando todo tipo de assistência a esses povos. Grande abraço e até uma próxima.